Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Que nós possamos sempre sermos gratos a Deus, termos um coração voltado para Ele, mesmo diante das perdas que passamos esse ano, mas sermos gratos por saber que foi feita a vontade dEle. Amém? Vamos fazer a leitura do texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos do 14 ao 19. 2 Reis, capítulo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. 2 Reis, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere-te, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-eis ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado mais e mais seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por tantos benefícios que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, o maior de todos eles, Senhor da glória, a salvação eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem acampado anjos ao nosso redor, mesmo que a gente, Senhor, não perceba, mas o Senhor tem cuidado do teu povo, tem livrado, tem guardado de todo mal. Obrigado, Senhor da glória, por esse momento maravilhoso, que possamos receber de ti, Senhor, a tua palavra. Usa o teu servo poderosamente para falar com a tua igreja, Senhor. Creio que o Senhor já o capacitou, ele só irá transmitir nesse momento, Senhor, sendo instrumento do teu Espírito Santo para falar aos nossos corações. Usa o teu servo, Senhor, porque a tua igreja ouve a tua voz. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Podem tomar assento. Mantenha, por favor, o texto aberto. Tem como vocês desligar esses ventiladores aqui, por favor, para a gente ficar mais... Obrigado ao auxílio dos irmãos. Queridos, o texto que a irmã Nalva leu foi aquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar a vocês na reta final deste ano. E é um texto marcado por conflitos, instabilidades, por conflitos bélicos, por dificuldade financeira, e que de fato é típico das marcas do 2024 em nossas vidas. Se de fato não tivemos guerras que envolvem armas de cunho físico, mas houve quantas guerras interiores em nossas vidas, não é verdade? E diante desse quadro, a gente vai ver a figura de Eliseu e seu servo. Um indivíduo que tinha uma visão transcendente e um indivíduo que faltava-lhes visão. E aí eu fico me perguntando de que lado eu estou. Será se eu estou na perspectiva de Eliseu ou na perspectiva do servo de Eliseu? E diante desse desafio,
eu queria pensar com vocês a partir da seguinte frase: Senhor, nos faz ver o teu agir. Vamos juntos? Senhor, faz-nos ver o teu agir. E em dado momento, quando a gente nos falta visão, a gente automaticamente não consegue ver, não consegue compreender o que Deus está fazendo. E eu lhe faço uma pergunta: será se você compreendeu os feitos de Deus em 2024? Será se em dado momento eu não questionei quantos feitos de Deus em 2024? E é diante desse quadro que eu queria pensar com vocês. Será se eu estou com uma visão além? Uma pessoa que vai dirigir, eu aprendi de um motorista experiente aqui em Sumé, ele disse: olha, quando você vai dirigir, você não pode enxergar dirigindo simplesmente olhando metros. O condutor tem que enxergar lá na frente. E o problema meu e seu é essa miopia espiritual. É a gente enxergando só 2024 e o Senhor lá em 2050. O Senhor em 2100. O Senhor anos-luz de mim e de você. Eu estou numa minha visão restrita, parada. Mas Deus está enxergando isso, você não está entendendo o que eu estou fazendo. Lembra o que ele disse àqueles discípulos: o que eu faço hoje, não entenderás hoje, compreenderás amanhã. O que Deus fez em 2024, na minha e na tua vida, em dado momento, muitas coisas eu não entendi. Mas como eu sempre digo a vocês e reitero essa verdade, nós cristãos, nós não fomos chamados para entender. Nós somos chamados para obedecer. Mas aí eu queria ver com vocês o verso 14, que diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e saiu, e eis que as tropas de cavalos e de carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Eu queria aqui pensar com vocês, aqui rapidinho, meus queridos, só um momento, ver se eu traz alguma coisa que eu possa colocar aqui, para mim não voar essa chave aqui, por favor, porque não tem jeito de... E aí o profeta disse aqui, olha, o que é que ele disse? O servo de Deus simplesmente levantou-se bem cedo e viu o quê? Diga comigo: tropas, cavalos e carros de guerra. Novamente, o que é que ele viu? Tropas, cavalos e carros de guerra. Fazendo o quê? Cercando a cidade. E aí eu quero lhe perguntar: o que de fato nós vimos? Só foram tropas? O que de fato nós vimos só foram cavalos de guerra, carros de guerra, nos cercando? Porque essa era a percepção daquele homem. Aquele homem estava cego e só conseguia ver aquilo. E nós, quando estamos no olho do furacão, nós não vemos além de quê? Da tempestade. Não é verdade? Há um ano atrás, a gente estava numa chuva tão torrencial que não houve culto. E qual a perspectiva que a gente estava pensando? Não, ó, em Santa Luzia não teve culto, em Serra Branca não teve culto, no Cariri não teve culto, na Paraíba não teve culto, não é isso? Porque Sumé não teve culto. Mas eu quero dizer a você que a chuva foi mais restrito aqui. E aí eu quero dizer a você, o que você está vendo é o que você está passando. E muitas vezes a gente se restringe só ao que a gente está vendo ali. E a gente cega diante das lutas. A gente só enxerga as coisas ruins. A gente só consegue enxergar os pontos negativos nas pessoas. A gente só consegue enxergar as quedas, as dores. Mas a gente não tem uma percepção além de entender que a gente tem que pensar e enxergar bem adiante. De fato, esse servo, só enxergava os inimigos. E aí eu quero perguntar a vocês, o que você tem enxergado? Diga: só tropa?
só carros, só cidade cercada, só luta, só desafio? Será se alguém fosse enumerar nessa noite todos os 365 dias, quer que você ia de fato elencar, quer que você ia dizer a Deus, quer que você de fato ia dizer assim, olha, o resumo, a síntese de 2025, 2024 foi isso. Aí talvez alguém teria muito mais pontos negativos do que positivo. Talvez nós não tenhamos nem a coragem de apontar, de elencar, mas nos nossos corações veio muito mais murmuração do que gratidão. O hino que a irmã Adelaide disse, hoje eu vou, mas não é só hoje. Hoje de fato tem que ter, Adelaide, mas é mais do que hoje. O desafio nosso não é só hoje. Tem que ser hoje, hoje é um ambiente especial, mas o desafio é ser grato nos 365 dias do ano. Mas a gente não consegue ser grato, sabe por quê? Porque a gente não consegue enxergar o que Deus tem feito. A gente só consegue enxergar o que o inimigo tem feito. A gente consegue só enxergar como enxergou aquele servo de Eliseu. Ele tinha uma visão míope, ele tinha uma visão pequena, ele tinha uma visão restrita. E aí observa a expressão dele, olha, havia o que? Tropas, cavalos, carros de guerra, cercando a cidade. Então o moço de Eliseu disse, ai meu senhor, que faremos? E observa essa expressão, ai. Quando alguém diz, ai, ui, não é coisa muito boa. E será se os meus adjetivos no ano que está se acabando foi ai, ui? Não foi, que bênção, que glória, que vitória. Não, ai, só teve ai. Não, meu amado. E eu não posso ocultar que não houve ai. Eu não posso dizer a você que não houve dores. Houve dores, houve perdas, mas também houve conquistas, houve vitória. Eu não quero deixar de você enxergar que não houve as lutas. Tem que enxergar porque as lutas fazem parte do processo, mas não só enxergar as lutas. O meu desafio aqui não é ocultar o problema que ocorreu, é dizer que ele ocorreu, Célia. Mas você está aqui para contar a vitória. É dizer, irmã Nalva, que ocorreu. É dizer, Érica, que você passou luta com a gente. Ocorreu, e doeu, e sangrou. Mas não só sangrou. Está cicatrizando. Está se ferindo no processo do tempo. Não esqueça as feridas. Mas não queira que as feridas... E só enxerga as feridas, e só veja as feridas sangrando. Veja também as feridas cicatrizando. Que Deus traga cicatriz na sua mente, no seu coração, na sua vida. Que você não enxergue só numa perspectiva de perda, mas também de triunfo. Amém, amados? Esse homem simplesmente, ele disse, olha, ai meu Senhor. E aí ele faz algo interessante, uma pergunta peculiar, profunda. Que faremos? Vamos lá? Que faremos? E aí, diante dessa pergunta, eu me fez lembrar daquela outra interrogação pertinente, lá em 2 Crônicas, capítulo 19, o verso 12, em que Josafá estava numa situação terrível. E ele diz assim, o verso 12, ele diz, nosso Deus, por acaso, não executarás o seu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Diga comigo, não sabemos o que fazer. Se a gente ficar só nessa frase aqui, não sabemos o que fazer, é terrível. Ou não? E tem a ocasião que eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer diante do que eu não tenho o que fazer. Mas ele diz assim, não sabemos o que fazer, porém, mas os nossos olhos estão postos em ti. É entender que existe o problema. É entender que existe a ferida. Teve sangue, que teve dor, que teve ai, que teve oi.
Mas qual o foco? É se voltar para a ferida? É olhar para o problema? Não. É olhar para quem? Para o Senhor. Olhe para o Senhor. Não olhe para mim que você cai. Não olhe para o teu irmão que você cai. Não olhe para você mesmo. Não olhe para as suas feridas emocionais que você cai. Mas quando você direciona o seu olhar para o Senhor. Hoje eu coloquei a minha rede de lado ali da minha casa. E lá eu comecei a ver a noite chegando. E eu comecei a ver um ponto de estrela bem distante. Estou vendo uma estrela, mas diante daquela estrela existem tantas dimensões de galáxia. Talvez ali não é uma estrela, é uma galáxia tão grande. E sabe quem é que manda naquelas galáxias, Marlene? É Ele. Sabe quem é que manda naquelas Via Láctea, irmã Nalva? É Ele. Portanto, Ele disse, não olhe para as feridas, não olhe para as dores, olhe para Ele, Léo. Se nós não olharmos para Cristo, nós vamos sucumbir. Se nós olharmos para alguém em sua fã, dizendo, você olhe para dentro de si, né? Não olhe não que você cai. Não olhe para o outro não que você sucumbe. Mas quando você olha para o Senhor, autor e consumador da fé, você encontra esperança para 2025, 2026, 2030, 2050, 2100 e assim vai. Agora o problema da gente é só olhar para as dores, só olhar para as fraquezas, nossa e dos outros. E nossa mente fica cauterizada, sabia disso? Eu vi um especialista dizendo uma coisa assim, uma mulher está grávida. Aí quando ela passa, ela vê todas as mulheres grávidas, ela vê muita gravidez. Compra um carro vermelho, todo mundo está com um carro vermelho. É a mesma sensação. A ideia que a gente, quando a gente rompeu o ano, olha, o povo está rompendo, não, olha, na África já romperam, e nos Estados Unidos ainda vai romper, só que a gente tem a sensação que todos estão rompendo junto. Quando a gente está numa dor, a gente acha que a dor é única. E aí, meu amado, eu quero dizer uma coisa aqui a vocês, que nós venhamos pensar nisso. Volto a dizer, não é ocultar a dor. Não é dizer que não tem tropa inimiga. Não é dizer que a cidade não está cercada. Agora, não pode simplesmente estar preso àquilo que aquele cara disse. Ai, meu Senhor, que faremos? E aí, ele encerra a frase com o quê? Com a dúvida, com interrogação, com questionamento. E quantas vezes eu e você está preso nos questionamentos, mas diante de uma interrogação, há uma resposta de Deus para mim e para ti. Amém? Diante de uma ferida como essa, há a cicatriz, a cura de Deus. Não temas. E aí eu queria pensar com vocês aqui, meus queridos, será que estamos vendo apenas por meio da ótica do medo? Você vê que ele diz aqui, que faremos? Né? Ele estava preso pelo medo. Ele estava cativo pelo medo. E aí a resposta de Eliseu foi o quê? Primeiramente, não temas. E aí eu quero dizer a você que o medo nos paralisa. Porque nós enxergamos só os problemas. Você sabe muito bem do episódio de Pedro diante do mar. Pedro olhava para Cristo, caminhava. Pedro olhava para as ondas, bravia, ele sucumbia. E aí eu quero perguntar a você, para onde você está olhando? Eu estava vendo que alguns dizem, não, vamos acabar um ciclo e entrar no outro. Né? Um ciclo, ó. Ciclo. A gente não entende a vida como um ciclo. A ideia do tempo do crente não é igual aqueles ratinhos de laboratório, rodando em torno do nada, não. O crente entende o tempo de forma linear. Começo, meio e fim. Passado, presente e futuro. Nós caminhamos para onde? Para frente. Agora a gente quer caminhar para frente, preso atrás. Preso ao passado. Preso às dores. Isso é terrível.
Isso não significa que eu vou abolir o passado, mas eu não posso dirigir o meu veículo olhando só para o retrovisor. O retrovisor serve, teta, mas o retrovisor é como? É bem pequenininho, mas o para-brisa é bem grande. O que é que a gente tem que fazer? Diga, olhar para frente. Não está preso nos meses do passado. Aqui esse homem, ele simplesmente diz o texto, que ele diz assim, olha, ai meu Senhor, o que faremos? É como se, Senhor, eu estou tremendo de medo, Senhor, já não tem nervo, Senhor, já não tem pé, Senhor, eu já estou entregando os pontos, Senhor, já não aguento mais. E aí a primeira resposta que Deus deu a ele, isso o quê? Não temas. O que Deus está dizendo para você, você que é medroso como eu, você que é fraco como eu, Deus disse para mim, não temas. Você sabia que na Bíblia tem 365 dias, não temas? Para cada dia ele disse um. Porque ele sabia que eu e você iria precisar ouvir essa palavra, o quê? Não temas. Ou não tenha medo. E aí você vê ele só ali, não temas. E por que não temer? Essa é a pergunta, né? Não temas, mas por quê? Veja bem, olha, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Porque ele estava temendo, porque ele só estava vendo o quê? O inimigo. Eles não temos, assim, mas por que não temer? Aí ele explicou por que não temer. Porque você só está vendo o quê? As tropas inimigas. Você só está vendo o quê? A cidade cercada. Você só está vendo simplesmente os problemas. E aí você simplesmente fica restrito àquele ciclo do medo. Você fica indo e voltando ao mesmo ponto, estagnado, preso. E aí ele diz o que? Não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. E aí eu queria abrir um parênteses, onde eu fiz as perguntas: será que estamos vendo apenas o quê? O cerco do inimigo? Será que estamos vendo apenas por meio da ótica do medo? No entanto, deveríamos pedir para que o Senhor nos mostre o que Ele está fazendo no transcendente. O que é o transcendental? O transcendental é aquele que a gente não está vendo. O que é que eu posso ver aqui? Cadeiras, pessoas, púlpito, apalpar. Mas existe um mundo espiritual invisível. E a gente não olha sobre essa ótica desse mundo espiritual. A gente só olha dentro de um olhar físico. E aí ele diz algo bem interessante. O profeta disse àquele servo dele, que estava míope, que só estava enxergando as coisas ruins. Ele disse: olha, Senhor, peço que abra os olhos dele para que veja. Vamos lá? Senhor, abra, assim, ó, os meus olhos, para que eu possa ver o que tu estás fazendo pela fé. Deus está fazendo coisas que eu nem imagino. Deus está abrindo porta, Deus está fechando porta, Deus está fazendo coisas que você nem imagina. É só a gente fazer um retrospecto do que a gente encerrou o ano, do que a gente iniciou e está encerrando. Agora, uma coisa a gente tem que entender, meu amado, a gente tem que dizer: Senhor, eu não compreendo plenamente, eu não sei o que vem, e essa incerteza do porvir, essa incerteza do futuro, traz sobre nós o quê? Medo, insegurança. Será que eu vou morrer em 2025? Eu não sei. Eu posso até nem romper 2025. Calela estava pensando que ia romper, mas não rompeu. Vocês entendem isso? Nós somos dependentes dEle. Nós somos totalmente dEle, meu amado. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E aqui onde ele diz assim: olha, Senhor, peço que abras os olhos dEle para que veja. Eu preciso ver
que Deus está fazendo. Eu preciso ver, entender e olhar e enxergar, não só dentro de uma perspectiva física, materialista, mas de fé. Entre 2025, mas com olhar de fé. Porque se você olhar com olhar humano, terreno, você desanima, você entra em depressão, você vive em crise existencial, você não quer nem de fato sonhar em 2025. Você não quer nem entrar. Agora, quando você diz, Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei o que tu tens para mim, só que minha vida está totalmente nas tuas mãos, aí você se lança. Eu chamo você a fazer essa oração. Vamos dizer juntos? Senhor, peço que abras os olhos dele para que veja. Senhor, peço que abra os meus olhos para que eu possa estar vendo. Tem pessoas que têm ouvidos, mas não escutam nada. Tem pessoas que têm olhos, mas não conseguem ver. A visão é algo tão profundo, pessoal. Porque, um exemplo, alguém que tem visão, ele enxerga lá na frente. Vai passar uma estrada, aqui vai passar uma estrada. Aí ele compra o terreno, bota um posto. Ele tem uma visão o quê? Lá na frente. Os grandes homens que fizeram diferença no mundo, na história, eles não andavam, eles não tinham uma visão do ano que ele estava vivendo. Eles têm uma visão o quê? Anos-luz. Se você quer prosperar na vida, se você quer de fato crescer a partir do que Deus tem na sua vida, diga, eu preciso ter visão de Deus. O homem precisa ter visão. A mulher de Deus, o homem de Deus precisa ter visão. E aí ele diz, abras para que eu veja. E veja o resultado aqui. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu o quê? Ele viu o quê, amados? Um monte que estava o quê? Cheios de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Ele viu o quê? Ele viu o quê? Um monte. Deus quer que enxergamos algo que alto. Ele não quer que você enxergue um calabouço, mas ele enxergou onde? No monte. E ele enxergou o quê? O monte estava o quê? Cheio de carros, de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E aí eu digo a você, encerro dizendo a vocês, vamos enxergar e vamos perceber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Vamos entender que 2025 não faltarão as tropas, não faltarão os cercos, mas o diferencial, diga, é a visão. Não, eu vou entrar 2025, não vai ter nenhuma tropa. Vai ter, se prepare. Vai ter luta, vai ter. Mas você vai entender uma coisa. Eu aprendi que eu necessito ter a visão de Deus. Eu preciso enxergar com um olhar espiritual. Eu preciso enxergar, mas enxergar com aquilo que Deus tem para a minha vida. Não enxergar um palmo simplesmente na frente do seu nariz. Enxergue, mas enxergar aquilo que Deus tem para você. Amém, meus queridos? Por fim, a título de aplicação, entenda isso. Será que 2024 olhamos mais para os cercos dos inimigos do que para o operar miraculoso e misericordioso do Senhor? Essa é a pergunta. Será se em 2024 eu olhei mais para o cerco do inimigo, mais para as lutas que o inimigo veio sobre minha vida, ou pelo operar miraculoso e misericordioso do Senhor? Essa é uma pergunta. Porém, ao adentrarmos nessa nova jornada em 2025,
Na verdade, nós devemos ter uma visão daquilo que Deus está fazendo em nós e por nós. Portanto, Senhor, faz-me ver em toda e qualquer situação. Tu és soberano, estás no controle de tudo. Com isso, de fato, proporciona sobre o meu coração. O que é que eu quero dizer aqui a vocês? Que de fato eu não posso estar enxergando só o que o inimigo fez, mas o que Deus fez. E eu concluo dizendo e reitero essa verdade, que 2025 a gente possa entender que o Senhor, Ele é soberano. Que Ele é soberano. E na condição de Senhor soberano, tudo está no seu devido controle e poder. Amém, meus amados? Amém?